Sejam bem-vindos ao podcast Segurança com Liderança, um podcast sobre segurança do trabalho pela visão dos líderes. Aqui buscamos, através de conversas com executivos de grandes organizações, trazer suas visões e experiências sobre o universo da saúde e segurança do trabalho. Eu sou Francisco de Césaro, idealizador e apresentador desse podcast, junto do meu amigo e parceiro Tiago Esprícigo. Olá, Tiago, como você está? Olá, Francisco, boa tarde, tudo bem? Comigo está tudo ótimo, é uma satisfação muito grande participar também desse projeto. E hoje, em nosso primeiro episódio, temos o prazer em receber o engenheiro Kleber Cossenza, que possui mais de 45 anos de experiência na área de geração elétrica, passando pela construção e operação das usinas nucleares de Angra e pela gestão e operação de mais de 90 ativos de geração renovável. Olá, Kleber, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui em nosso programa de estreia. Bom dia, Francisco. Obrigado aí pelo convite. Prazer poder trocar uma ideia, trocar um pouco de experiência do que eu já vivi nessa área, né? Como você disse aí, já foram 40 anos, já vi algumas coisas boas e já vi algumas coisas talvez não tão boas assim. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para a gente trocar alguma ideia, trocar algumas experiências. Obrigado pelo convite. Obrigado, Kleber. Eu que agradeço. Bom, Kleber, para iniciar em nosso bate-papo, você poderia nos contar como foi o início da sua trajetória profissional? Na realidade, eu me formei em engenharia elétrica em 74 e de imediato ingressei nas usinas térmicas aqui no Rio de Janeiro, em Santa Cruz, pertencentes à Furnas Centrais Elétricas, no qual eu trabalhei por cerca de 3 anos e depois fui selecionado para iniciar a operação, para participar da equipe que ia operar as usinas nucleares de Angra, né? Naquela época estava começando a construir. Então, por volta de 76, 77, eu me mudei para Angra e de lá em Angra participei de toda a fase de construção, colocado em marcha o comissionamento de Angra 1, a operação em si, né? Depois passei um pouco pela manutenção, passei em treinamento e depois virei superintendente da usina de Angra 1, depois iniciou-se a construção de Angra 2, e aí acabei ficando como superintendente do site como um todo, até me aposentar no final aí de 2000, né? 2003, ainda permaneci lá em Angra por algum tempo, preparando a revisão de segurança de Angra 1, que era requerido por norma, a cada 10 anos você tem que fazer uma revisão geral de segurança, né, dos seus parâmetros e procedimentos, etc. E depois disso aí eu saí de fato e ingressei na área aí de renováveis, trabalhando inicialmente na construção aí das usinas aqui no Rio, junto à empresa Brasil PCH, e posteriormente entrei para a Brookfield, na qual fiquei aí cerca de 10 anos, tendo terminado minha carreira agora no final desse ano, ou no início, em maio desse ano. E basicamente um resumo bem curto, foi essa minha trajetória profissional, vamos dizer assim. Eu tinha uma passagem pela FOP também, pela Compog como consultor, e sempre trabalhando na área de operação, né? Operação, de uma certa maneira, manutenção, e ainda se cobria a parte toda, de um certo momento, a operação cobria a parte de proteção radiológica, a engenharia, a parte química, de controles químicos, e de uma certa maneira as atividades, os conceitos e os princípios são os mesmos aplicáveis independente da área que você atua, né? Acho que isso é o mais importante, a gente vê mais na frente, quando você olha para trás, você vê que os princípios são os mesmos e a fidelidade no segmento desses princípios te ajuda a desenvolver um trabalho bom. É legal, Kleber. São bastante tempo realmente de experiência e é uma trajetória bem bacana. Não é tão comum a gente conhecer pessoas que trabalharam lá na época da construção de Angra, né? E você ficou bastante tempo. Eu acho que isso é algo bem interessante. Tem bastante coisa aí para contar para nós. E Kleber, a usina, a área nuclear sempre teve muito forte essa questão de segurança, justamente pela questão da parte operacional
que é bem sensível em questão de acidentes nucleares. Então, eu até acho que você foi um ponto um pouco fora da curva, que desde lá da época do final dos anos 70, você conseguiu trabalhar numa área que tinha a questão da segurança operacional como valor. Mas você pode nos contar aí um pouco como eram tratadas as questões de segurança do trabalho, especificamente na época? Bom, vou tentar resumir aqui, mais ou menos, Francisco. Na realidade, em 74, quando eu ingressei nas engenharias térmicas, né, a área de segurança de trabalho sempre foi, eu posso dizer isso assim, uma área importante, mas nunca foi dado a devida atenção no meu modo de ver. Estou olhando agora, 40 anos depois. Tinha uma preocupação muito grande com as doenças ocupacionais, então tinha uma certa preocupação das pessoas não se acidentassem, mas o foco grande era no uso de EPIs, capacete, óculos, protetor auricular. Embora existisse essa determinação, ela não era seguida, né? As pessoas não faziam e também não eram cobradas por isso. Então não existia o que hoje a gente chama uma cultura de segurança, no sentido de garantir, pelo menos, o uso dos EPIs. Né? Os EPIs, como a gente bem sabe, uma série de incidentes, eles realmente são importantes na proteção do indivíduo. Mas faltava, né, uma cultura disso aí. Então existia algo que às vezes a gente ainda via no processo de, vamos supor assim, que a gente chama de terceirizar a segurança. Né? Então hoje a gente trabalha, pelo menos isso a gente desenvolveu bastante na Brookfield, né, como o último trabalho, de que a responsabilidade por evitar um incidente ou acidente é de quem faz, não é de quem olha. Né? E naquela época, essa responsabilidade, de uma certa maneira, era muito terceirizada para os técnicos de segurança, para os engenheiros de segurança, como se eles pudessem estar em todos os lugares, em todas as atividades ao mesmo tempo e serem capazes de evitar que alguma coisa acontecesse. Isso, na verdade, não acontecia, não era, e normalmente vários incidentes aconteciam. Né? Por sorte, vamos dizer assim, muitos deles, ou a maioria deles, não tinham consequências, mas eles aconteciam com uma certa frequência. E aí media-se, na época, a frequência de incidentes, né? Que é o número de incidentes considerado dentro do Ministério do Trabalho, considera como incidente, com afastamento, por tempo de hora trabalhada, e se buscava um valor, definia-se uma meta de número de acidentes por número de horas trabalhadas, que seria a meta para ser buscado dentro da empresa, e além, em cada área individual, tinha lá aquela contagem de quantos dias estamos sem incidentes com afastamento. Então, eram basicamente os dois parâmetros que se seguia para olhar a segurança, pelo menos estamos vendo da época. Tá? Isso, inclusive, na nuclear. Tá? Na nuclear mudou um pouquinho depois, mas inicialmente também seguia o mesmo raciocínio, a mesma maneira como era tratado de uma maneira geral. E, na verdade, quando você faz isso aí, quando você aceita um número de acidentes por hora trabalhada, você tá aceitando que determinados acidentes aconteçam, que eles possam acontecer. Né? Eu acho que a grande mudança, pelo menos para mim, quando eu saí e entramos na Brookfield, foi que o dogma ou o princípio é diferente, ou seja, o que a gente professa, né, e professava, né, acredito que ela continue fazendo, é um approach bastante diferente, qual seja que todo acidente é evitável, e se não é evitável, foi porque a gente falhou em algum momento. E dentro desse princípio, a meta para acidente é zero. Né? Ou seja, não, se todos os acidentes são evitáveis, eu não posso ou iniciar e terminar uma atividade tendo um acidente. Eu acho que isso é uma grande diferença que eu vi ao longo da minha passagem por
todo esse tempo. Por outro lado, na área nuclear, né, a gente tinha vamos dizer assim, uma preocupação muito grande em termos de segurança do núcleo do reator, né, mas é uma segurança operacional, e uma preocupação de segurança muito grande com relação à área radioativa, que seria a contaminação de radiação pelos nossos funcionários. Né. Então, existiam processos, princípios e procedimentos muito rígidos, né, que eram seguidos para essas áreas, mas que facilmente poderiam transportar para as demais áreas, mas eles demoraram um certo tempo até que essa migração acontecesse, que esse mesmo rigor e preocupação e análise do incidente e procurar os erros, identificar os erros e na identificação desses erros você corrigir o seu sistema de modo que eles não voltem a acontecer. Essa migração que se viu da parte operacional, da segurança do reator e da segurança radiológica da turma, ela foi migrando aos poucos para o dia a dia, para o trabalho que eventualmente não se envolvia com radiação. Essa migração aconteceu, hoje eu diria que você que evoluiu muito em relação ao início, tá? Mas houve um tempo natural dessa migração do conhecimento. É a criação que a gente chama de uma cultura de segurança. Né? Assim, não basta ter uma pessoa com conhecimento, com ideia, você precisa que toda a equipe professa e entenda e enxergue as coisas da mesma maneira. Tem que virar uma cultura de fato, tem que estar dentro das pessoas, de modo que com isso você realmente evolui e muito nessa área. Kleber, especificamente nessa área que você comentou de segurança operacional, essa parte da segurança já era bem entendida e a liderança já assumia bem essa responsabilidade? Ou ainda assim era um pouco terceirizada, como você comentou, da parte de segurança do trabalho? Olha, na realidade, a segurança operacional, né, na realidade, a liderança era bem mais envolvida, eu vou te dizer assim. Na realidade, como era um reator nuclear, tinha a possibilidade de ter um incidente, né, o projeto da própria usina é construído de maneira a evitar que os acidentes aconteçam. Né? Então, como é que você faz isso? Isso é utilizado para qualquer situação, mas lá especificamente, né, você verifica todos os possíveis caminhos ou sequência de fatos, ou sequência de eventos que possam levar a um acidente de característica, a gente teria lá nível 1, 2 e 3, vamos dizer assim. Né? Então você mapeia todos os acidentes que podem acontecer e tudo aquilo, e todas as opções ou todas as alternativas que possam levar àquela situação. E aí você quebra vamos supor, você tem uma cadeia para fazer um acidente X tem que acontecer isso. Para acontecer Y tem que acontecer isso. Então você tem todas essas cadeias mapeadas e você trabalha em cada item dessas cadeias de modo que eles nunca aconteçam. Porque, teoricamente, você sabe muito bem disso, todo incidente acontece e nunca é um fato isolado. É uma série de fatos que acontecem ao mesmo tempo. Então, para você ter um incidente, várias coisas têm que se alinhar para acontecer. Se você trabalha nessas particularidades, de modo que você sempre tem pelo menos uma delas funcionando direitinho, a chance de que aconteça um acidente é muito pequena. Então, esse era o conceito, vamos supor assim, na área nuclear, da parte operacional. Você mapeava todos os caminhos do acidente e definia as barreiras, né? E trabalhava em cada uma daquelas barreiras de modo que elas sempre estivessem ativas. Então, você tinha lá um programa de monitoramento da instrumentação. Né? Então, você tinha lá, semanalmente, mensalmente, você tinha que fazer. Só que quando você faz um monitoramento desse tipo, o cara pode errar. Então, toda vez que você faz monitoramento, logo depois que é feito, uma segunda equipe vem e refaz, para ter certeza que não houve erro. Quando você se baseia em um instrumento só, a chance de falha é muito grande. Então, normalmente o projeto já bota 4 instrumentos, 3, bota uma lógica 2 de 3, uma lógica 2 de 4. Você trabalha cada uma dessas lógicas individualmente em tempos diferentes. Elas são trabalhadas separadamente. Então,
Os treinamentos são feitos nesse sentido. E aí, nesse ponto, a liderança é muito importante, porque ela é quem garante que todas essas barreiras estão sendo checadas e verificadas dentro da periodicidade que aconteceu, né? O que foi definido para que nada aconteça. E a pressão, ou a instrução em cima dos funcionários que exercem uma determinada atividade, tipo fazer um teste do instrumento X. Tá? Então, é passado para eles a importância do teste, o que pode acontecer, e é dada a ele a responsabilidade de fazer aquilo. Então, aquilo é internalizado nele, ou seja, ele é o responsável por aquela atividade. Não é A, nem B, nem C. E é mais ou menos isso que a gente migra para a segurança do trabalho também. Né? Hoje a gente faz muito isso, ou seja, a responsabilidade na execução de um trabalho, né, é de quem executa o trabalho. Para ele executar o trabalho, ele tem que estar com as ferramentas certas, com o treinamento certo, ele tem que parar, ele tem que pensar, ele tem que verificar tudo que pode dar errado. Aquilo que pode dar errado, ele tem que ter as alternativas para evitar que dê errado. Essa responsabilidade é dele. A organização fornece tudo para ele. E quando não fornece, ele tem a autonomia de gritar e dizer, olha, desse jeito não dá para fazer. E a organização tem que ter a capacidade de entender isso aqui e ajustar para que ele possa fazer o trabalho dele da maneira mais segura. Essa parte é que precisa desenvolver bastante ainda. Tá? Eu diria para você que em alguns nichos isso é bem visto, bem olhado, bem enxergado, e essa cultura já está impregnada não só no cara de baixo, mas também na parte da liderança, mas tem muitos lados que ainda fica parado num estágio intermediário. Né? E, na realidade, para você conseguir uma cultura, de fato, essa cultura ela tem que começar do presidente até embaixo. Não adianta ela começar de baixo para cima, ela tem que ser de cima para baixo. Kleber, e era aí que eu queria chegar, porque você comentou que esse avanço da cultura de segurança, uma cultura de segurança do trabalho mais positiva, você conseguiu alcançar na sua última passagem, que você foi vice-presidente de operações na Brookfield Renovável, e você fez gestão aí, tinha sob sua gestão mais de 90 ativos de energia renovável, e você comentou que nesse período a evolução da segurança do trabalho, da cultura, já era muito mais evidente. Quais foram as diferenças que ocorreram nessa sua última experiência que você conseguiu alcançar esse objetivo, Kleber? Francisco, vamos dizer o seguinte, primeiro que isso era um valor da própria empresa. Tá? Então, isso era um valor que vinha lá do CEO internacional, que enxerga como a segurança, enxerga isso como um ativo importante, que as pessoas são ativos importantes e que um trabalho que não ser feito com segurança, ele repercute na empresa como um todo. Né? Então, a partir do momento que você tem a liderança máxima olhando dessa maneira, toda a parte de baixo se alinha nesse sentido. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi a constância que isso aconteceu, fez com que as pessoas fossem internalizando os seus métodos, a sua preocupação. Um exemplo muito simples, quando eu cheguei, que a gente tinha bastante incidentes envolvendo carros, né? Como são 90 ativos espalhados por todo o Brasil, então você tinha as pessoas andando trafegando de veículos, né, uma boa parte do seu tempo. E o número de incidentes era bastante grande, né, em termos absolutos, vamos dizer assim, olhando todo o universo nosso. Muitos deles, a maior parte deles sem grandes consequências, mas um ou outro com as consequências maiores. Então, essa era Então, a partir do momento que você começou a olhar isso aqui, começou a trabalhar, começou a botar regras, botar procedimento, exigir das pessoas que seguissem esse processo, passaram a seguir, eles começaram a entender a importância de fato e, passado algum tempo, o que se viu é que essas pessoas, mesmo fora do horário de trabalho,
passavam a seguir as mesmas regras durante o trabalho em termos de segurança, porque eles tinham entendido a importância que aquelas atitudes, aquela maneira de conduzir era importante para a segurança dele, né? E se era importante para a segurança dele quando ele estava trabalhando, também era quando ele não estava trabalhando. Então, muitas pessoas, você viu que a mudança do comportamento de muitas delas, né? Eu diria para você que elas internalizaram os conceitos. Então, essa cultura de segurança, de dirigir de uma maneira mais segura, ficou bastante evidente, né? São um exemplo de coisa. Mas, basicamente, o que a gente tinha dentro da coisa foi justamente a liderança toda entendendo, buscando uma situação de zero incidente, né? E preocupada em criar procedimentos, avaliar suas situações, avaliar os seus riscos, identificar os seus riscos, criar as barreiras para o seu risco, investir dinheiro tanto em treinamento quanto em implementação de barreiras ou facilidade de trabalho para que as pessoas não se acidentem. Tudo isso gera um movimento que as pessoas passam a internalizar todo esse trabalho e sentem a responsabilidade que têm em fazer as coisas da maneira certa, sempre da primeira vez. Então, ou seja, depois de um certo tempo, você já fica com uma certa tranquilidade que as pessoas vão fazer, porque a tendência nossa, do ser humano, é fazer as coisas da maneira mais simples, né? Mas nem sempre a maneira mais simples é a maneira mais segura. Então, você tem que abandonar essa maneira mais simples de modo a fazer da maneira mais segura, mesmo que eventualmente isso demore um pouco mais de tempo ou gaste um pouquinho mais de dinheiro. Embora a gente sempre diz, e eu sempre disse com a minha turma, procurando se ganhar alguns minutos ou algumas horas, às vezes se perde semanas, né? Ou seja, simplificando determinadas atividades e como consequência você tem um acidente ou um incidente que seja, isso fatalmente vai ter um prejuízo muito maior do que se você tivesse gastado alguns minutos ou algumas horas a mais pensando um pouco melhor e fazendo de uma maneira diferente. Então, essa mudança, ou seja, a criação dessa cultura, a importância que a liderança tinha e tem em cima dessa atividade, fez com que as pessoas se alinhassem e depois de um certo tempo trabalhando dessa maneira, essa cultura passa a ser integrada a essas pessoas, tá? Aí a pergunta seria, mas então está às mil maravilhas. Não, nunca está às mil maravilhas, porque no caso nosso da Bruto, você tem uma expansão muito grande. Quando você tem uma expansão, você tem uma série de pessoas novas que vão para dentro do ambiente de trabalho que não necessariamente carregam esse mesmo grau de cultura, de conhecimento, de entendimento da situação. Então é uma briga, é uma luta constante para que você fazer com que essas pessoas novas, que são excelentes profissionais, possam absorver essa nova visão ou maneira de fazer as coisas, ou de entender as coisas, para que a gente continue fazendo da melhor maneira possível. Kleber, este ponto que você colocou da exposição, da rotatividade, é interessante porque as pessoas que entram numa companhia e estão se ambientando, elas estão no processo de alinhamento à cultura da empresa. Isso representa uma parte expressiva do desafio da organização. Diante deste cenário, você, na condição de vice-presidente, quais estratégias você acredita que possam contribuir no processo para que essas pessoas possam compreender e performar com mais agilidade em relação aos valores da empresa? Isso é bastante individual, né, de cada área, de cada pessoa. Na verdade, você acompanha em cultura, então a cultural, uma pessoa, na realidade, a pessoa tem que viver naquela cultura, entendê-la, e depois de um certo tempo ela passa a professar e seguir aquela maneira. Então, a maneira que a gente enxergou para a operação especificamente, que era a minha área de atuação, era que sempre que você tinha, primeiro, se tinha uma pessoa nova entrando dentro do processo, era um programa de treinamento bastante, não diria rígido, mas bastante intensivo sobre o sistema em si, como é que ele funciona, tá? Uma outra coisa, quando eram áreas separadas, a gente sempre colocava as pessoas novas junto
ou debaixo da liderança de uma pessoa mais antiga que já tinha essa cultura, então ficava mais fácil para elas absorverem pelo exemplo e por verificar como as coisas estavam sendo feitas, em vez de simplesmente ter recebido um treinamento e descobrir sozinho como é que ela ia fazer. Então, ou seja, a presença e exemplo de pessoas já dentro da cultura facilita bastante e acelera bastante o processo. Outra maneira é uma monitoração constante dos princípios, dos preceitos, tá? Uma conversa frequente e sistemática, né? De discussão dos assuntos, dos entendimentos, né? Isso faz com que no dia a dia as coisas, as dúvidas e as particularidades que são de cada projeto, de cada atividade, de cada situação, possam ser discutidas e, à luz dos princípios, tomadas decisões ou identificado qual que é a melhor solução e qual a maneira a seguir. Então, eu acho que essa participação nessas conversas, nessas discussões, a observação do exemplo vindo das lideranças superiores auxiliam bastante na assimilação, no aculturamento dessas pessoas na nova cultura da empresa. Kleber, ao longo desses 45 anos de experiência, você teve muito contato, você teve bastante experiências com o pessoal de fora, seja os americanos, canadenses, e como que você vê a diferença do nível de cultura de segurança que esse pessoal tem lá fora e como que a gente está aqui hoje no Brasil? Francisco, ou seja, eu diria para você, na minha época de engenharia nuclear, eu tinha muito contato com os Estados Unidos, com os meninos, com o Instituto lá de Operação de Operadores Nucleares, que era o INPO, e depois estive na Europa como um todo, há um ano. Então, ou seja, nível de consciência, nível de cultura, a parte de segurança de trabalho, então, para mim a segurança nuclear era bem maior, ou mais acentuado, ou mais aprofundado do que o nosso. O entendimento, a preocupação, o entendimento dele era muito, muito mais aprofundado que a gente. Então, a gente tinha auditoria, não chamando de auditoria, mas avaliações, tá? Que essas entidades externas vinham para cá, e às vezes a gente mandava gente nosso para participar de auditorias externas, e a gente sentia nas conversas o nível de detalhe que eles iam, que às vezes passavam bastante desapercebido para a gente. Tá? Então, havia um gap bem grande e a gente ganhou muito nesse intercâmbio em aprimorar os nossos processos. Na Brookfield, diria para você que a Brookfield já veio com isso. Pelo menos quando eu entrei na Brookfield, ela já trazia no seu bojo, tá, do corporativo do Canadá, toda essa preocupação. Tá? A nível de operação, a gente estava iniciando, tá? E a gente tinha montado o sistema, estava funcionando, a gente estava justamente no processo de aculturamento do nosso pessoal e os nossos líderes principais absorveram bastante isso. Então, eu diria para você que quando eu cheguei, eu era de fora, né? Já existia uma cultura há tempo, que a gente fez foi justamente aperfeiçoar, aprofundar essa cultura, né? Torná-la, espalhá-la, torná-la mais forte, mais atuante junto a todas as lideranças e organizações, e a gente conseguiu isso. Tá? Eu diria para você que o que eu via é que a gente estaria comparado com vários outros dentro do próprio país ou lá fora, estaria mais ou menos lá fora no mesmo nível de proficiência, o mesmo nível de cultura, o mesmo nível de importância, de atenção dado a esse assunto. Legal, Kleber. E dentro de tudo que você vivenciou na indústria de energia, qual foi a maneira mais efetiva para você? O que você viu que é mais efetivo para obter resultados positivos em relação à segurança do trabalho?
Rapaz, uma maneira mais efetiva, de fato, é a liderança estar presente, entender a responsabilidade dela, buscar exercer a responsabilidade e estar atenta a todos os preceitos e conceitos que tem. Eu acho que é primordial que cada um tenha vamos dizer assim, o poder, a responsabilidade de fazer as coisas, que as regras estejam bastante claras e quando não estão, as pessoas terem o poder, terem a autonomia de parar e buscar e discutir antes de ir em frente, e eles têm que ter o suporte por trás da administração, da liderança deles. Isso é importante que as lideranças estejam presentes nesses assuntos, né? E simplesmente participem das soluções deles sempre que surgir uma situação fora do normal, né? Fora do preceito. Porque, na realidade, você estabelece os princípios, em cima desses princípios você estabelece conceitos, em cima dos conceitos você faz uma série de procedimentos, e tudo esse arsenal de situação é passado, é treinado, é ensinado para todo mundo, mas com certeza ele não cobre todas as possibilidades, sempre existem possibilidades novas. E as pessoas que estão na frente vão se deparar com elas. E ou elas estão habilitadas conceitualmente de fazer as coisas, ou sempre que não tiver, elas têm que ter a segurança, o conforto de parar e buscar uma ajuda em vez de seguir em frente. Eu acho que esse conforto as lideranças têm que ter, e as lideranças em si, aí eu digo o supervisor, o gerente, o superintendente, o vice-presidente, o presidente, ou seja, tem que estar atento sempre se esse sistema está funcionando direito, né? Então, nós temos que ter mecanismos e ferramentas de avaliação e de verificação que as coisas estão acontecendo, de modo que você possa fazer as correções ou os ajustes antes que seja tarde demais, ou antes que aconteça um incidente, né? Ou seja, as ações têm que ser tomadas preventivamente, ou seja, no meio do incidente, não adianta. Tudo que você tem que fazer é parar e identificar o porquê que aconteceu, né? Uma outra coisa que é muito importante, eu acho importante, isso também a gente praticava já na nuclear e aqui na Brookfield também, né, na última que eu trabalhei, que uma vez aconteceu um incidente, ou seja, não vai apontar o dedo para o acidentado. Na realidade, normalmente ele é uma vítima, muito mais do que um causador, né? Então, ele tem que ter a tranquilidade e a segurança suficiente para dizer para a gente toda a verdade possível, sem ter o receio de ser punido por isso. Mesmo que ele não tenha seguido o procedimento, mesmo que tenha acontecido alguma coisa nesse sentido, o importante não é o fato de ele não ter seguido, mas o fato é por que ele não seguiu. Então, nesse porquê, normalmente, a resposta está para cima. Ela nunca está em quem teve o problema, mas em quem estava acima, que deveria ter a capacidade de identificar que algumas coisas estavam saindo do processo e não foi identificado. Então, é muito importante a gente identificar onde que é a falha do sistema do que corrigir A ou B ou C. Tá? Eles são fáceis de corrigir depois. Mas é importante conhecer o sistema, entender onde que o sistema está falhando, para que você possa corrigir o sistema como um todo. Senão, você vai curar o lado A, mas o sintoma, ou seja, a causa continua a mesma, então ela vai acontecer em B, em C, com caras diferentes, mas se você olhar, quando acontece isso, se você pegar vários incidentes iguais, quando você junta todos, você vê que eles têm a ver com a causa comum. A nossa falha, a falha do sistema, a falha da gestão da liderança, é justamente identificar essas falhas que podem causar várias situações em diferentes pontos. Então, acho que isso a gente tem bastante essa consciência, essa procura e essa vamos supor, procura mesmo, ou seja, determinação em identificar e evitar e tomar as ações para que essas coisas não aconteçam. Isso requer uma vigilância constante, né?
tanto dos seus conceitos, quanto dos seus procedimentos, quanto da atuação. Exatamente como na nuclear. Existem várias situações, vários procedimentos, várias regras que foram estabelecidas para que as coisas não aconteçam. Se todas elas acontecerem, estiverem funcionando direitinho, com certeza nada vai acontecer. Se apenas uma ou duas não acontecerem, fatalmente nada vai acontecer. Mas se todas elas não acontecerem ao mesmo tempo, e a possibilidade disso acontecer é grande, aí sim você vai ter um problema. Então, se você monitorar todas essas partes individuais, de modo a assegurar que elas estejam funcionando bem, então mesmo que uma, e é natural que vez por outra, uma ou outra saia da linha do que é determinado, mas você tem toda uma gama de outras situações atrás que evitam que isso aconteça. Se você não faz isso, a tendência é que, aos poucos, vai deteriorando cada uma dessas barreiras, ou desses procedimentos, ou dessas atitudes que você toma durante o trabalho, até um dia que todas elas acontecem ao mesmo tempo, e aí você tem um acidente de consequências graves. Uma realidade para muitas empresas, principalmente na condição de subcontratadas, é que há um certo contentamento com barreiras que se apresentam como menos eficazes, né? Quando a gente compara com outras. Um exemplo é a situação onde se tem uma atividade de risco alto e tem-se a sensação de que a realização de treinamento ou entrega de cinto para atividade em altura é o suficiente para a realização da tarefa. Qual o papel da liderança em atuar na escolha para que as medidas sejam as mais eficazes possíveis, como, por exemplo, na atividade em altura? Estabelecer que ela aconteça com a aplicação de guarda-corpo, ao invés de fornecer o cinto com o talabarte. Como a liderança participa e pode influenciar na gestão do risco e assegurar que as barreiras coletivas sejam aplicadas? Na realidade, ou seja, está dentro da cultura da segurança, dentro dos conceitos, né? Como a gente disse, ou seja, é uma área difícil, porque isso sempre é uma briga entre tempo, produtividade e segurança, né? Então, ou seja, você mandar o cara subir com um talabarte só, mesmo que seja duplo, é muito mais simples e mais rápido do que se botar com um guarda-corpo, né? Para ele trabalhar na altura. Embora, com o guarda-corpo, a chance que ele tenha de cair seja bem menor do que com usando o talabarte. O talabarte requer a ação dele em se conectar. E se ele esquece de conectar ou não se conecta rápido, ele pode cair. Tá? Um guarda-corpo ele não pode. Então, você, em optando por um ou por outro, você está assumindo um determinado risco com relação à segurança. E aí vai muito da liderança em assumir os riscos ou não. Tá? Dentro daquele preceito que tudo é evitável, tá? Então a gente entende que se eu deixar só com um cinto de talabarte, eu não estou evitando, estou deixando brecha para que uma situação possa acontecer. Então eu não estou fazendo tudo que eu preciso fazer para ter certeza que nenhum acidente vai acontecer. Isso é uma consciência, isso é uma cultura da empresa e, como digo, da liderança. Tá? Então a liderança tem que entender isso e ela tomar essa ação e falar, não, perca-se mais um pouco de tempo, gaste um pouco mais de dinheiro, mas todo mundo trabalha com guarda-corpo de distância. Então isso vale para isso e para todos. Então o que se estabelece é para não dá para fazer isso em cima da hora, né? no meio da guerra. Mas a gente tem um tempo suficiente para identificar todos os trabalhos que a gente faz, como que eles são feitos e que barreiras que possam ser feitas, e com isso você criar determinadas regras e procedimentos dizendo como é que as coisas têm que ser feitas. Então, a partir do momento que você define os andaimes para trabalhar em altura, tem que ter um guarda-corpo, acabou, tem que ter um guarda-corpo. Tá? Essa é uma decisão da empresa, da liderança, a quais todos têm que seguir. E aí fica mais simples, porque você simplesmente vai verificar se alguém não está seguindo ou não. De novo, é aquela uma das barreiras. Então, eu tenho que garantir que sempre seja seguido. Se eu garantir que sempre seja seguido, a chance de ter um acidente é muito pequena. Tá? Mas, se deixou de ser seguido, mas tem outras barreiras que ajudam,
de eu garantir as outras barreiras, a chance de eu ter um incidente continua sendo baixa. Mas eu tenho que voltar e ser capaz de identificar que alguém em alguma área não está seguindo aquilo que a empresa determinou para ser as ações de segurança com determinado tipo de trabalho e corrigir aquilo em tempo, antes que aquela falha, somada às outras, possa me causar problema. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Legal, Kleber, respondeu sim. E agora indo um pouco mais para o seu lado, para a sua visão pessoal, o que te inspira, o que te motiva para acreditar e incentivar que uma abordagem proativa em relação à segurança do trabalho seja seguida? O que te inspira a fazer uma segurança do trabalho de fato atuante, que funcione de verdade, Kleber? Bom, em primeiro princípio, você está tratando de pessoas, né? Você, sendo líder, ou mesmo sendo trabalhador em si, você tem um objetivo básico que é fazer com segurança. Você não pretende fazer um trabalho e se machucar ou vir a morrer ou qualquer coisa do tipo. Então, essa preocupação tem que ser uma preocupação individual de cada um sempre para fazer um trabalho. Tem que parar para pensar, o que pode dar errado aqui e como é que eu me protejo disso que pode dar errado. Essa é uma preocupação individual de cada um. Agora, por trás disso aí, quem está comandando essas pessoas também tem que ter essa preocupação. Ou seja, preocupação de garantir que as pessoas possam fazer o seu trabalho da maneira mais segura possível. Eu acho que isso é mais que uma obrigação de cada um. Tá? São a vida das pessoas que estão sendo colocadas em risco. Se você tem a capacidade, tem o poder de influenciar para que ela possa trabalhar da maneira mais segura possível, você não pode se abster de fazer isso. Tá? Essa é quase uma questão mais moral do que qualquer outra coisa. Passando por cima disso aí, o que se vê é que todas as empresas que trabalham de uma maneira segura e mais segura, elas são mais eficientes. Tá? As pessoas trabalham mais rápido, com mais eficiência, tá? E o resultado dessas empresas são melhores do que as empresas que não fazem. Tá? A primeira parece ser uma situação diferente, né? Ou seja, a primeira impressão que dá é que se você fizer do jeito que dá, você vai ser mais rápido, vai ganhar dinheiro, vai gastar menos e, consequentemente, vai ter mais lucro, mas não é verdade. Tá? Quando você olha dentro de um certo período de tempo, várias empresas as mesmas características da maneira que cada uma trabalha, você pode notar rapidamente que aquelas mais bem-sucedidas, as pessoas com mais tranquilidade para trabalhar, fazendo os trabalhos certos da maneira certa, com nível de retrabalho menor e etc., são aquelas que têm essa preocupação dentro da sua cultura. Tá? Então, acho que essas duas coisas são mais que suficientes para motivar qualquer um a fazer as coisas da maneira mais certa. Mas, principalmente, porque tratamos de pessoas, e pessoas são as coisas mais importantes dentro da empresa. Kleber, para finalizarmos o nosso bate-papo, qual foi o maior desafio que você encarou em relação à segurança do trabalho? Primeiro, um grande desafio foi levar, no caso, antigamente, na época das térmicas, da nuclear, né, acho que um grande desafio foi levar para a área da segurança do trabalho os conceitos e procedimentos que eram aplicados na área de segurança nuclear. Acho que isso foi um grande desafio, tá? Dentro da própria, por conta da falta de cultura da própria empresa nessa área. Tá? Então, no Brasil, talvez até essa cultura já existisse mais ou menos fora do Brasil, nos Estados Unidos, a gente tinha um contato muito grande com eles, sentia essa diferença, mas dentro do país, essa cultura já não era dentro da empresa como um todo, olhando dentro, desde lá do presidente até o peãozinho lá de baixo, tá? E você está no meio do caminho, olhando as coisas de uma determinada maneira, mas não conseguindo porque você não tinha esse mesmo olhar para o resto da empresa. Então, acho que é um grande desafio você fazer para baixo uma mudança de cultura e, ao mesmo tempo, que vender para cima que essa
essa mudança de cultura, essa mudança de comportamento era o mais importante para a empresa, em termos, tanto em termos dos funcionários em si, como em termos do resultado da empresa. Então, acho que isso foi um grande desafio na época. A gente conseguiu, em parte, né? Mas tive aí na época um auxílio bastante de órgãos externos, tá? No caso da nuclear, você tinha o INPO, que é o Instituto of Nuclear Power Operations, e tinha o WAN, que é o World Operation Association, World National Association of National Operations, como desse tipo, tá? Que tinham essa cultura que vinha das empresas europeias. Então, ou seja, na verdade, usamos muito essas entidades externas no sentido de fazer auditorias, conversar, fazer treinamentos e doutrinar todo o nosso pessoal para ganhar nessa cultura. Aí eu acho que isso foi um desafio, demorou bastante tempo para a gente fazer esse ano, mas no final a gente foi bem sucedido e teve um ganho razoável nessa área. As pessoas passaram a enxergar a segurança do trabalho talvez com a mesma seriedade, com a mesma preocupação que a gente tinha com a segurança do resto da instalação. Kleber, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que foi um bate-papo bem enriquecedor. Eu acho que os nossos ouvintes vão poder absorver bastante da sua experiência e ver novas questões de segurança do trabalho que muitas vezes está fora aí da realidade de muitos profissionais que não têm oportunidade de trabalhar como você trabalhou, né, como você vivenciou em grandes organizações que de fato tratam a segurança do trabalho como valor. Eu gostaria de novamente agradecer. Muito obrigado, Kleber. Bom, de nada, agradeço aí a oportunidade de trocar uma ideia, essa maneira como eu vejo e penso as coisas, né? E se eu posso dizer coisas que eu aprendi, que eu acho que eu considero uma verdade real, tá? E que a gente professa muito isso, é que todo acidente é evitável. Então, aquela máxima que todo mundo diz, com a fatalidade, não existem fatalidades, tá? Existe falta de planejamento, ou falta de visão, ou falta de identificação dos riscos, mas eles podem e devem ser identificados, e se a gente conseguir fazer isso, é um trabalho árduo, difícil, sistemático, de todo mundo, não é de uma pessoa só, eles são evitáveis, sim. E se a gente consegue evitá-los, consequentemente, a gente não teria acidente de trabalho em nenhuma empresa. Eu acho que é uma luta difícil, mas que vale a pena ser evitada. Legal, Kleber. Muito obrigado. Um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes. Obrigado a você, obrigado a todos que me ouviram aí. Tá? Foi um prazer aí participar com vocês e poder trocar algumas ideias. Obrigado.